Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicole Bressani, eu sou bacharel em Direito, me formei agora em 2019 no Anchieta. Eu sou também graduanda em Ciências Sociais, licenciatura. A minha monografia, agora que eu apresentei em 2019, foi sobre o neoliberalismo e a educação no Brasil atual. Também eu fui monitora do professor Paulo numa turma de Ciências Sociais no ano passado, uma experiência que foi maravilhosa, muito gratificante, aprendi muito, tá? Vou passar alguns avisos para vocês aqui antes de começar. Primeiro, que eu vou passar os slides aqui, esses slides já vão estar com vocês, então não se preocupem em copiar. Eu queria só pedir para vocês que qualquer dúvida que surgir, por mais besta que seja, que vocês anotem, vão anotando, peguem uma folha aí, vão acompanhando o vídeo e anotando essa dúvida, porque se deixar para o final vocês vão esquecer. E porque até sexta-feira, o dia que eu vou estar com vocês online para esclarecer as dúvidas, vocês também vão esquecer, tá? Então, levem essas dúvidas. Sexta-feira eu quero fazer um debate com vocês, principalmente sobre o Brasil atual, tá? Então, vão escrevendo, mas qualquer outra dúvida vocês podem escrevendo para a gente fazer esse debate bem legal. Além disso, também disponibilizei um texto do Perry Anderson, que é um texto muito legal. Acredito que seja sem maiores dificuldades de leitura, mas também qualquer dificuldade, na sexta-feira a gente conversa. Se vocês não entenderem qualquer coisa, grifa, escreve, passa um lápis aí pra gente discutir na sexta-feira, tá bom? Outro aviso para vocês que eu vou dar para vocês é o seguinte: eu vou dividir a aula em 3 partes, por 2 motivos. Primeiro, porque eu também sou aluna online, tá? Eu sei como é ruim, como é difícil assistir um vídeo de 1 hora. Então eu vou dividir ele em 3 partes, porque aí você assiste a primeira parte, descansa, toma uma água, respira, levanta, dá uma volta, volta, assiste a segunda parte, tá? Não demora muito tempo para voltar, para não perder o fio da meada, mas você consegue, eu acredito que a concentração seja melhor. E esse é um tema bem denso, bem pesado, tá? Eu tentei fazer ele da forma mais leve possível, mais simplificada possível, só que é um tema que tem mil desdobramentos, gera muita discussão. Eu acredito que a minha pesquisa vai trazer para vocês muitas dúvidas, muita discussão, minha exposição toda vai trazer muita dúvida, muita discussão. Então, por isso que eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Além disso, qualquer falha técnica de som, de imagem ou erro, sei lá, eu consigo excluir somente um vídeo, não perco o conteúdo todo, tá bom? Pode ser? Bom, então vamos lá, vamos começar a apresentação. Deixa eu baixar minha janelinha aqui. Já vou liberar os slides. Prontinho. Vamos lá. Então, o nosso tema de hoje é o neoliberalismo, tá? Só mais um aviso. O professor Paulo, eu acredito que acabe a matéria na sexta-feira agora, em estado de bem-estar social. Eu acredito que ele vai fazer uma breve exposição antes da nossa discussão. Mas eu também vou passar um pouco sobre o estado de bem-estar social para vocês. Então, vocês já vão chegar na matéria sabendo o que é, tá? Já vão ter um adiantamento. Isso é bom, porque aí ele não vai precisar fazer uma introdução muito grande, já pode passar para discussão. E aí a gente abre a discussão também para o neoliberalismo, tá bom? Então vamos lá. Bom, outra coisa, antes da gente começar. Eu dividi o vídeo em 3 partes, então eu dividi a matéria em 3 partes, tá? A primeira parte a gente vai falar sobre o processo histórico, que eu acho extremamente importante a gente entender todo o processo histórico, até entre esse surgimento do neoliberalismo. E depois a gente vai falar sobre o neoliberalismo em si, o que o que ele traz, qual o resultado na prática. E por último, a terceira parte, a gente vai falar sobre o neoliberalismo no Brasil, tá bom? Então é isso, vamos lá. Então, primeiramente, o processo histórico. Para falar sobre neoliberalismo, que é um modelo dentro do modo de produção capitalista, eu vou começar a fazer um recorte a partir do surgimento do modelo capitalista de produção. Só que eu não vou passar por todos os fatos históricos, até porque vocês já devem estar cansados de saber. Eu vou focar nos fatos que me interessam, tá? Principalmente nas crises. Então vamos lá.
Primeiro fato que me interessa, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que foram marcos do surgimento do modelo de produção capitalista, né? Não tem como fugir deles, e principalmente da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa trouxe consigo aquele lema famosíssimo, que é o liberdade, igualdade e fraternidade. Eu acho interessante esse lema, e a gente depois vai falar muito de liberdade, né? Igualdade no neoliberalismo também. Então, a, a princípio, a liberdade, igualdade e fraternidade parecia uma coisa de acesso a todos, mas com o tempo descobriu-se que era uma igualdade, uma liberdade não universal, tá? Principalmente de mercado e não para as pessoas. Porque a Revolução Francesa, como vocês sabem, ela foi apoiada pelo povo, apesar de ser encabeçada pela burguesia, ela teve o apoio do povo. Então, o povo acreditava que essa liberdade e essa igualdade eram para todos e depois descobriram que não. E como que as pessoas descobrem que não, que essa liberdade e igualdade não eram universais? Quando veio a primeira crise de 1850, que é a primeira grande crise capitalista, né? Primeira vez que a gente pode falar em crise aí, depois do surgimento do modelo capitalista de produção. E essa crise, ela foi resolvida de uma maneira, tá? A gente não vai adentrar todas as crises, os seus detalhes, mas eu quero marcar essas crises porque elas são importantes para demonstrar modificações no sistema capitalista, tá? O sistema capitalista, ele se modifica, não estruturalmente, mas suas políticas, elas se modificam em meio a grandes crises. Então, essa primeira crise capitalista de 1850, a saída encontrada para ela foi o imperialismo. Então, os países da Europa Central saíram para colonizar os outros países, que nem eram países ainda, né? E aí o imperialismo foi um dos fatos que levou à Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Lembrando que toda guerra, assim como uma crise, ela deixa devastação econômica, política e social. Tá? E aí, o fim de uma guerra é sempre o objetivo do modelo capitalista é a retomada da economia. Então, foi isso que eles buscaram após 1918. Então, a economia vinha de uma retomada desde o final da guerra, vinha num crescimento até 1929, com a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que foi outra grande crise enfrentada pelo sistema capitalista. E essa crise de 29, ela trouxe duas principais alternativas político-econômicas. Para a saída da crise, alguns países buscaram líderes autoritários que viessem a unificar o povo, e essa saída acabou sendo o fascismo e o nazismo. Outra saída que outros países tiveram para a crise de 29 foi o modelo social-democrata de John Keynes. Esse modelo, ele vinha na contramão do modelo liberal, que até então era o que se tinha de melhor na economia, que era o modelo da mão invisível do mercado. Então, o modelo social-democrata de John Keynes, ele diz que o Estado, em certos momentos, ele tem que intervir na economia para evitar esse tipo de crise. Eles não negam que as crises elas são inerentes ao sistema capitalista, porque realmente as crises elas são inerentes ao sistema capitalista. O sistema capitalista ele é feito de crises e retomada de economia, crise e retomada de economias. Dois autores, se vocês quiserem se aprofundar nas crises do sistema capitalista, tem um autor liberal, que é Adam Smith, que fala da crise da superprodução, ou Marx, que fala da crise da superacumulação. Tá? Eu acho muito interessante essa análise desses autores. Principalmente a de Marx da superacumulação, ela faz todo sentido. Hoje, atualmente, também faz muito sentido, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar nessas, como as crises são inerentes ao sistema capitalista, eu acho que esses dois autores podem ajudá-los. Enfim, e aí o Keynes não negava que as crises existiam no sistema capitalista, então ele diz sim, as crises existem no sistema capitalista, e o Estado ele tem que intervir na economia
não só na economia, mas principalmente na economia, para ajudar a minimizar os efeitos dessa crise. Então foi isso que Keynes disse e foi isso que muitos estados fizeram, principalmente os Estados Unidos, que eram o epicentro da crise, né, econômica de 29. Então, a maioria dos estados seguiu a política de Keynes, mas outros, como a Alemanha e a Itália, a gente já sabe, seguiram o fascismo e o nazismo, que culminou em 1939 na Segunda Guerra Mundial, que durou até 1945. E essa guerra trouxe muito mais devastação social, política e econômica dos países da Europa Central, que são os países centrais do capitalismo. Então, vamos supor que essa guerra tivesse acontecido com países periféricos do capitalismo. Talvez a crise mundial de devastação política, econômica e social não tivesse sido tão impactante. Foi muito impactante, principalmente por ter sido nos países da Europa Central. E o cenário pós-guerra, a gente tem um cenário de devastação, certo? E nesse momento de devastação, em que as pessoas estão passando fome, sem ter onde morar, voltando de uma guerra com problemas físicos e psicológicos, tá? Sem ter o que beber, você tem, assim, estrutura nenhuma. É nesse momento que os países da Europa Central percebem que uma das alternativas que parecia muito boa para essas pessoas seria a alternativa socialista comunista. Coloquei o avanço do comunismo entre aspas, porque é uma desculpinha utilizada há muito tempo, né? Mas nesse caso, realmente, assim, nessa época a gente tinha a União Soviética e a gente tinha a União Soviética vencendo, né, a Segunda Guerra Mundial. A gente tinha uma potência gigantesca na União Soviética, com um modelo que não chegou a ser um modelo comunista, mas com um modelo que tinha uma proposta socialista. Então, assim, quando as pessoas não tinham mais nada a perder, a Europa estava realmente muito devastada, existia realmente o medo desses estados que comandavam esses países do avanço da ideia comunista. E também existia uma grande necessidade de uma retomada econômica urgente, né? Então, a alternativa que se encontrou foi o estado de bem-estar social, ou welfare state, né, como também é conhecido. O estado de bem-estar social, ele teve, sim, seu ápice na década de 60, que ficou conhecida como Anos Dourados. Então, a gente teve um período pós-guerra, acabou em 1945, né, a devastação durou anos, assim, aqueles problemas sociais que não encontravam solução, não foram, a economia sozinha não se regulou, tá? A devastação continuava, os problemas continuavam, os países não conseguiam sair da crise pós-guerra. Aí eles encontraram essa alternativa, influenciados pelo modelo de Keynes, tá? Influenciados pelo keynesianismo, de intervenção do Estado nas políticas econômicas e sociais, tá? Isso foi um reflexo da luta da classe trabalhadora, tá? Principalmente na Inglaterra, posso falar Inglaterra, né? No Reino Unido. E os estados, o que eles queriam? O que eles queriam, não, o que eles precisavam fazer para uma retomada econômica? Eles precisavam garantir a possibilidade de consumo das massas. Porque sem o consumo das massas, a economia não ia retomar. Só que as massas estavam passando fome, as massas não tinham onde morar. As massas estavam doentes, extremamente doentes. Havia várias doenças nessa época. Por falta de higiene mesmo, por falta de condições de saneamento e tal. Então, assim, o Estado entendeu que precisava dar essa possibilidade de consumo para as massas. E aí ele vai pensar como fazer isso. Então foi um período que houve uma grande expansão econômica e crises reduzidas a partir do que eu vou te mostrar para vocês agora, que foram as concessões feitas pelo Estado. Então o Estado fez concessões na educação, na saúde, no trabalho, na previdência, na moradia, no transporte, fez diversas concessões. E buscou combater a fome, as doenças, falta de emprego, falta de moradia e o acesso aos direitos básicos. Quando os estados dos países capitalistas centrais fizeram isso, eles puderam garantir uma retomada da economia, as pessoas tinham de morar, tinham que comer, não passavam mais fome, tinham que comer, tinham acesso à saúde universal,
em alguns países, tinham trabalho. Então, a partir disso, elas voltavam a ser consumidoras, né? Eu vou dar um exemplo, se vocês quiserem assistir, tem um documentário, O Espírito de 45, que mostra no Reino Unido exatamente como foi o estado de bem-estar social, tá? Eles contam, assim, mas eu vou dar vou dar o cenário para vocês. Então, lá no Reino Unido, a gente tinha o Partido dos Trabalhadores, a ascensão ao poder do Partido dos Trabalhadores deles lá, e a gente então teve a estatização das carvoarias, e aí a gente teve acesso ao emprego, né, pelas pessoas, não só das carvoarias, mas as carvoarias são um exemplo, então a gente teve estatização de diversos, de diversas indústrias, a gente teve o acesso à saúde universal, acesso à educação universal, transporte gratuito e, por último, assim, no final disso tudo, estava chegando até a moradia gratuita. Estavam construindo casas para todos os trabalhadores. Era um modelo que foi, assim, bem nítido o estado de bem-estar social lá no Reino Unido, tá? Ficou bem nítido, assim, o tanto que o Estado estava intervindo para garantir essas políticas públicas, tá? Para garantir educação, saúde, trabalho, transporte, moradia, previdência e outras tantas coisas, né? Acesso a todos os direitos básicos. Mas a gente não pode falar que foram direitos adquiridos dos trabalhadores, não. Foram concessões que o Estado fez por um período de tempo. Qual foi esse período de tempo? Foi a década de 60. Mais precisamente até 1969, quando a gente vai ter outra crise e uma profunda recessão até 1973, de 69 a 73. Com esse recesso econômico, crise inerente ao sistema capitalista. Então, assim, enquanto os estados conseguiram, e já já a gente vai ver uma frase genial do David Harvey que fala exatamente isso, mas enquanto os estados conseguiram, eles mantiveram essa política do estado de bem-estar social. Mas com essa crise profunda de 69 a 73, o estado de bem-estar social teve que ser cortado. Teve que ser cortado em nome do modelo capitalista, tá? Tornou-se insustentável. Não tinha como mais sustentar todos os trabalhadores em meio a uma crise. Quer dizer, talvez tivesse. Só que não era mais interessante ao Estado, tendo em vista que já tinha passado bastante tempo, várias concessões haviam sido feitas, então o medo do comunismo não existia tão mais, tá? A gente já está caminhando aí, a gente está em 1973, na década de 70, caminhando para uma derrubada do Muro de Berlim, então a gente já está a Europa Central está superando esse medo do comunismo, tá? Mas a alternativa para a década de 70 ainda era ou socialismo-comunismo ou neoliberalismo, tá? Então a gente ainda tinha como alternativa o modelo socialista, comunista. E o outro modelo, que é o modelo capitalista, era o neoliberalismo. Então, dentro do modelo capitalista, a única saída era o neoliberalismo, tá? Que fique claro que essas saídas que eu digo é sempre dentro do modelo capitalista, tá? Nunca elas são as únicas saídas possíveis. Não, elas são as saídas possíveis dentro do sistema capitalista, tá? Então, dentro do sistema capitalista, essa era a saída. Então, o estado de bem-estar social foi aos poucos destruído, né? Deixado de lado. E a crítica, eu acho muito interessante isso, a crítica dos neoliberais sobre o estado de bem-estar social foi a seguinte, que a crise de 70 foi resultado da profunda intervenção do Estado nas relações sociais e econômicas e do aumento do poder dos sindicatos dos trabalhadores, ou seja, jogaram nas costas dos trabalhadores a crise. Só que o que é importante a gente ressaltar? Primeiro, essa não foi a primeira crise da história do capitalismo. Então, assim, não adianta você jogar essa crise nas costas do sindicato, dos trabalhadores ou da intervenção do Estado nas políticas econômicas, porque não foi a única crise que existiu. E as outras não tiveram esse mesmo motivo. Então, assim, existe um motivo para as crises, e o motivo não é porque o Estado interviu, e nem porque o sindicato tem força, tá? E lembrando que a outra alternativa era o modelo comunista, então assim, o neoliberalismo queria destruir qualquer força que os trabalhadores tivessem.
Porque um estado de bem-estar social, ele é um modelo capitalista, mas ele começa a dar concessões para os trabalhadores, de forma que os trabalhadores possam pensar assim, tá, mas se eu tenho educação de graça, saúde de graça, transporte de graça, moradia de graça, previdência social, por que que eu vou continuar optando pelo modelo capitalista, entendeu? Então, o estado de bem-estar social dá um gostinho para os trabalhadores. Então tinha esse medo, né, do socialismo comunismo, e eles jogaram nas costas dos trabalhadores a crise para enfraquecer mesmo a classe trabalhadora. Esse era o motivo principal. Então eles deram esse motivo para a crise, né? Os neoliberais disseram que esse era o motivo da crise, e a gente sabe que não era, que a crise é inerente ao sistema. Mas o discurso neoliberal, e aí isso a gente vai ver, ele cola muito, tá? Ele é um discurso que ele tem uma aderência social assim, muito grande. Então, foi o discurso que foi feito e foi acatado. E aí eu vou ficar aqui, vou encerrar essa primeira parte, com 20 minutos, com essa frase do David Harvey, que é genial, tá? Que é do livro O Neoliberalismo, História e Implicações, de 2008, tá? A minha versão é 2008. Se alguém quiser, eu posso até disponibilizar. É o seguinte, ele fala assim, que a ameaça econômica à posição das elites e classes dirigentes tornava-se então palpável, porque a gente tinha um estado de bem-estar social e aí a gente teve uma crise. Então, as elites ficaram com muito medo, porque tinham sido feitas concessões. Os trabalhadores agora sabiam que essas concessões poderiam ser feitas. Então, as elites estavam numa situação um pouco difícil de lidar. O que acontece? Aí ele continua aqui. Uma coisa é ter uma parcela estável de um bolo em crescimento. Por quê? A década de 60 foi uma década de crescimento econômico. Então, assim, o povo estava ganhando, os trabalhadores estavam ganhando coisas, né? Eles tinham concessões sendo feitas a favor deles? Sim. Mas por quê? Porque estava todo mundo ganhando. Estava todo mundo ganhando. Se os trabalhadores estavam ganhando alguma coisa com isso, pode ter certeza que as elites da burguesia estavam ganhando muito mais. Tá? Então, uma coisa é ter uma parcela estável de um bolo em crescimento. Mas quando o crescimento entrou em colapso nos anos 1970, quando as taxas de juro reais ficaram negativas e a norma eram parcos dividendos e lucros, ou seja, poucos dividendos e lucros, as classes altas em toda parte se sentiram ameaçadas. Por quê? Se vai haver recessão, as classes altas não querem perder a sua parte. Então, que tire dos trabalhadores. Então, aí ele termina com as classes altas tinham de agir com mais vigor para se proteger da aniquilação política e econômica. Qual seria essa aniquilação política e econômica? A alternativa socialista comunista, tá? Então, é genial essa passagem dele que diz isso, que demonstra que realmente, tipo, eles tiveram que agir rapidamente com um discurso que colasse, que é o discurso neoliberal, que colasse rápido, tinham que desestabilizar os trabalhadores, desestabilizar, descredenciar, né, a fala dos trabalhadores, para que pudesse colar o discurso liberal e eles continuarem no modelo capitalista, ganhando a sua parcela do bolo, independente se os outros iam estar ganhando ou não, tá bom? Vou encerrar aqui a primeira parte do vídeo e aí a gente já retoma com a continuação e a gente vai falar de neoliberalismo em si.